Olá, meus queridos amigos que me ouvem e me acompanham neste momento. Que Deus abençoe a cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus. Pessoal, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, diz assim: Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Amém? O que significa aqui essa mensagem, pessoal? Tem momentos nas nossas vidas que a gente não sabe o que fazer. A gente precisa tomar uma decisão, às vezes importante. Você não sabe se você fica na empresa atual que você está, você não sabe se você vai para outra, você ainda não sabe o que fazer diante de tal situação, talvez difícil por causa de dívidas, por causa de pessoas que têm batido na sua porta te cobrando. Talvez você não sabe o que fazer com esse filho problemático. Enfim, eu não sei qual é a sua situação, mas Deus está prometendo aqui na palavra dele se revelar a você. Só que o seu papel é você orar a ele, é você clamar a ele. Está dizendo aqui, invoca-me, ou seja, clama a mim, fala comigo. É isso que Deus está falando para você. Ele quer te ouvir. A gente tem até um exemplo daquele cego, né? Jesus ele perguntou assim: o que queres que eu te faça? E o cego falou: mestre, que eu volte a ver. E aí o que aconteceu? Ele foi curado. Então, pessoal, é assim que funciona. Quando a gente quer algo de Deus, a gente não pode ficar acanhado, a gente não pode ficar tímido, a gente não pode ficar com dúvida, né? Porque senão Deus não vai fazer nada com as nossas vidas. Mas se a gente tiver fé, que se a gente clamar a Ele, se a gente orar, se a gente consultar Ele, para a gente saber o que fazer, com certeza Ele vai se revelar. Ele vai se revelar como? Ele vai se revelar muitas das vezes através de sonhos. Não é lógico, eu me refiro a todos os sonhos, porque tem sonhos que é coisa da nossa cabeça, né? Mas a gente tem um exemplo, por exemplo, de José. Que José, quando ele foi avisado em sonho que Herodes estava para matar os bebês, né, que na época era o Senhor Jesus, né, o que estava ali no cuidado dele e de Maria. Aqui que aconteceu? Como ele foi alertado em sonho, então ele fugiu. Até que depois, em sonho, novamente o anjo apareceu e falou para ele que Herodes já tinha apaziguado a situação. Não aconteceu nada com o Senhor Jesus quando ele era criança, para que se cumprisse a palavra de Deus, né? Para que ele fosse o nosso Salvador. Você está vendo como Deus fala através dos sonhos? Mas você precisa ter discernimento espiritual, porque tem às vezes aquela situação que você fica pensando muito em uma coisa e você acaba sonhando por causa do seu subconsciente, entendeu? E às vezes são sonhos até, vamos dizer assim, bestas, né? Sonhos bobos e muitas das vezes até sem nexo, entende? Então acredito que você sabe decifrar isso quando você ora a Deus e pede o discernimento espiritual e Ele te dá. Às vezes Deus vai usar alguma situação, né? De repente no seu trabalho, de repente na sua igreja, né? De repente com um familiar seu, você conversando com ele. Então você precisa fazer a sua parte. Às vezes, se você tiver que se deslocar até algum local, você precisa resolver tal situação, lá você vai obter a resposta, entende? Por exemplo, vamos supor que você está com dúvida. Você não sabe se você fica nesse emprego que você está atualmente ou se você vai para um outro emprego. O que você faz? Em primeiro lugar, você já descansa em Deus porque você orou a Deus. Você falou: meu Deus, se essa é a porta que o Senhor tem para mim, então quando eu chegar lá, quando eu entregar esse currículo, quando eu conversar com tal pessoa, então abre a porta. Então, enquanto isso, eu não vou sair aqui do meu emprego. E aí o que você faz? Quando você ouvir a resposta lá, se a resposta for não, então continue no seu emprego. Se a resposta for sim, então vá, porque Deus será contigo. Porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. Então funciona basicamente assim, pessoal. Nos momentos difíceis, sabe? Principalmente não haja no impulso, entende? Porque às vezes a gente quer agir também
na base dos sentimentos, mas reflita primeiro, pense primeiro, analise primeiro o que Deus diz a respeito dessa situação difícil aí que você tem que resolver. Por exemplo, às vezes é no seu casamento, às vezes você está passando por algum problema. Então o que acontece? Todas as respostas estão na Bíblia, pessoal. Vamos supor que você está com problema no teu casamento. Você está com vontade de se divorciar, você está com vontade de ir embora. Aí você vai consultar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que só pode se divorciar por motivo de adultério. E se a pessoa se divorciar por qualquer motivo, ela pode também. Porém, também ela não pode se casar novamente, porque ela também comete adultério. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, o que a pessoa deve fazer se ela quiser se divorciar? Ela tem que ficar se guardando pelo resto da vida, ou então ela tem que se reconciliar com o marido que ela abandonou. Ou então, por exemplo, se ela foi uma pessoa traída ou traído, ele está livre para se casar com outra pessoa e sair fora desse casamento, porque a outra pessoa não está sendo fiel a ele, entende? Agora, por qualquer motivo, não. A Bíblia fala pra gente, inclusive até se você tiver com um marido ou com uma esposa incrédula, está escrito. Pelo fato de vocês conviverem junto, mesmo que você seja da fé, por causa desse convívio, a outra pessoa vendo as suas boas atitudes de uma pessoa cristã, você acaba ganhando o teu cônjuge para o reino de Deus, porque ele vai ver, poxa, a minha esposa realmente ela é temente a Deus, eu vejo Deus na vida dela, então ele vai se sentir uma pessoa que vai querer se achegar também a Deus, porque ele viu a mudança em você, entende? Ele viu que você parou de fumar, ele viu que você conseguiu se libertar dos vícios, ele viu que você parou de ser uma mulher ríspida, muito briguenta. É mais ou menos isso, pessoal. Entende? Então, resumidamente falando, para todas as respostas que você precisa ter, você vai obter na palavra de Deus. Às vezes em sonhos, às vezes através da Bíblia Sagrada, às vezes através de alguém, às vezes através de alguma situação. Mas pode ter certeza que se você fizer como a gente acabou de meditar aqui, invocando a Deus, clamando a Ele, Ele vai te responder, tá bom? Que Deus te abençoe.